servos. E ele ia a estes servos, não tendo tempo para ensinar seu filho, então ele tinha outra pessoa para ensinar por ele. Um homem correto. E isto é o que Deus estava mostrando-nos aqui, naquilo que chamamos de Monte da Transfiguração. Então ele era um quadro para que nós pudéssemos entender. Agora observe. Agora, quando este filho estava começando a chegar à idade de ir à escola, que na maioria das vezes, hoje vai um pouco prematuro, né? Mas antigamente ia dentro já da idade da consciência, que era a partir dos 7 anos de idade. Então, agora, quando este filho estava começando a chegar à idade de ir à escola, este tutor ia com este filho. Preste atenção, faça um paralelo com o Espírito Santo indo com você para a escola, para a faculdade, para o trabalho, caminhando na rua, fazendo os seus afazeres do dia a dia, cada um em particular. E ficava com ele, o tutor, ficava com aquela criança na escola, ficava com ele e levava um relatório ao pai como ele estava progredindo. Agora, observe isso. Um relatório a meu respeito, a seu respeito. Todos os dias tem um relatório a nosso respeito. Como nós estamos desenvolvendo aquilo que foi requerido de nós. Nós temos que chegar a essa estatura de um varão perfeito. Agora, existem coisas que às vezes, como ouvimos, não parece significar nada, né? Porque a intenção do diabo é naturalizar as coisas, é naturalizar o pecado, nas mínimas coisas. Coisas que te faziam mal, que deixou de fazer, aquilo que te incomodava como cristão, que parou de te incomodar. Então é hora de você despertar do sono. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele deseja que nós nos mantenhamos firmes em sua palavra. Então nós podemos ver aqui que este Espírito Santo, que trabalha moldando a igreja todos os dias, nos leva a uma reflexão a respeito daquilo que nós ouvimos e vemos. Porque nós entendemos que os olhos e os ouvidos, o ouvido, são as portas, né? São as janelas da alma. E é por aqui que entra muita coisa. No entanto, como ouvimos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é um meio de Deus introduzir dentro de nós a sua palavra, mas também é um meio do diabo introduzir as suas imundícies. É por isso que você tem que ser o guardião daquilo que você vê e daquilo que você ouve. É uma responsabilidade individual. Você tem que ser policial daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Um diácono. Você mesmo se policiar. E o Espírito Santo sempre está ali nos advertindo. E graças a Deus por isso. Porque somos corrigidos por Ele, porque somos filhos, porque se não fôssemos, nós não sofreríamos mais estas coisas, tudo estaria bem. Mas Deus se importa com cada um de nós, Ele quer nos levar a esta adoção plena, de filhos e filhas de Deus, onde nós iremos usufruir do poder de Deus em plenitude. Deus quer que nós venhamos a nos libertar de nós mesmos. Irmão Brana fala isso na mensagem, as imagens de Cristo. Deus quer isso. Ele quer que nós nos libertemos disso, do nosso eu. Então todos nós, aí o profeta fala que quando ele chegava à idade de ir à escola, então este tutor ficava ali e levava o relatório para o pai, o desenvolvimento. Olha como ele está se desenvolvendo. E assim, a gente, até uma certa fase da vida, a gente tem um orgulho de se parecer com o pai, né? Com a mãe.
Vai chegando aquela fase, como nós dizemos, a fase da aborrecência, que achamos autossuficiente e é onde deixamos de ter os nossos pais como exemplo. Começamos a deixar o mundo a nos persuadir, a nos influenciar, até que com o passar dos anos nós vamos entendendo que realmente a melhor influência que nós podemos sofrer no natural é a dos nossos pais, principalmente pais cristãos. Estamos falando do natural, quanto mais no espiritual. O nosso compromisso maior é com o nosso espiritual, com a nossa vida espiritual, porque ela é quem determina o nosso destino eterno. Então, se o filho era um atrasado, sem capacidade de tomar conta dos negócios de seu pai, então aquele tutor chegava envergonhado perante o pai e dizia: Senhor, sinto muito em dizer, mas seu filho não está indo muito bem. Ai, que vergonha para o pai receber um relatório ali, um boletim da escola, da faculdade, nota tudo vermelha do filho, falta de comprometimento, falta de responsabilidade, de compromisso, de interesse. Como? Se eu não agir diferente, como que as coisas vão mudar? Não tem como mudar, não tem como melhorar, tem que haver uma mudança de comportamento, de interesse, para que as coisas venham mudar a nosso favor. Porque como vai dar certo fazendo errado? Não tem como, só tem como dar certo fazendo certo. É se comprometendo na leitura, é se comprometendo na oração, é se comprometendo com as coisas que Deus tem nos dado, como oásis, como um meio de escape para nós neste dia de tanta opressão. Que diferença é um culto na vida de um cristão? Que diferença faz? E o profeta vai falar isso aqui, ele diz: como que pode um cristão permanecer em casa, numa quarta-feira à noite, num domingo, se as portas da igreja estão abertas? Ah, eu ando tão fraco, tão desanimado, mas muda. Ouça, não apenas com o seu ouvido natural, mas ouça através da sua alma o recado de Deus. O que Deus realmente tem para você é muito melhor do que qualquer coisa que o diabo possa te oferecer. Momentos de descontrações, te atrasando, te levando a ter prejuízos. E que, pela misericórdia de Deus, quando nós caímos em si, há um desespero nas nossas almas. Meu Deus, eu não orava como eu orava mais, eu não canto como eu cantava mais. Me ajuda, Jesus. É uma hora de luta, de uma insistência mesmo contra você mesmo, para restaurar aquilo que você uma vez já gozou daquilo. É tão bom poder, né, estar aqui, é maravilhoso, é tão bom. Que oportunidade. Eu não sei qual dos irmãos que falaram aqui, dos evangelistas, que disseram a respeito disso. Que satisfação, acho que foi o irmão Amós, né? Que satisfação é para nós poder vir aqui. Nós temos um lugar para nos ajuntar, para nos reunir, para poder em comunhão, em conjunto adorar a Deus. Nós temos que aproveitar este tempo. Mas, no entanto, o tutor, ele vem e diz para o pai: seu filho não está indo muito bem, está faltando comprometimento. E ele simplesmente ele não quer aprender, ele não se importa com as advertências, ele não se importa mais com as notas vermelhas,
Ele não se importa mais com o que a Bíblia fala a respeito daquilo, com o que o irmão Brana fala a respeito daquele assunto, ele não se importa. Mas Deus se importa com você. Bem, então Deus, quando Ele deixou a terra aqui, sua igreja, Ele escolheu um tutor para a sua igreja. Ele levantou um cultivador. Meu Deus, um cultivador para cultivar a sua fé, cultivar o seu ânimo. Olha o tanto que Deus é misericordioso para conosco, que Ele ainda nos deu um cultivador, o Espírito Santo, alguém que fosse honesto, que carregasse a verdade, o tipo correto de cultivador. Não era algum arcebispo, um papa, um supervisor geral, não. Ele enviou o Espírito Santo para ser o supervisor e tutor da igreja. É por isso que a cobrança, ela vem internamente, ela é de dentro para fora. A cobrança, ela vem da alma. Agora, esta é a razão pela qual a igreja está na condição em que ela está nesta noite. Tem sido dirigida pelo seu próprio intelecto, pela cabeça do homem, não pelo Espírito. Não começa a se importar mais com aquilo que tem importância sim. Para Deus é pecado, pecado é pecado. Pecado é atributos, de incredulidade. Filhos e filhas de Deus são dirigidas pelo Espírito de Deus. Por isso que nós estamos nesta luta constantemente. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. Agora, o homem pode dizer qualquer coisa, tentar condicionar a sua mente ali, cauterizar e dizer que tudo vai bem, que tudo está bem, mas o Espírito Santo lhes dirá a verdade. Ê Deus, graças a Deus por este Espírito Santo que tem cuidado de nós, não tem nos deixado enganados. Ele vem dentro das nossas almas. Porque você é filho, porque você é filha, porque senão Ele não viria, Ele não trataria com você. Se sinta agradecida, feliz por receber a cobrança de Deus. Nós temos que regozijar com estas coisas. É Deus trabalhando comigo. Há tantas pessoas melhores do que nós. Mas Deus nos elegeu, Deus nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo. Olha o tamanho da sua importância para Ele. Mas, no entanto, nós podemos ver aqui que o Espírito Santo que tem nos dirigido, Ele nos levará à condição de desejarmos ser mais parecidos com Cristo. O Espírito Santo sempre lhe trará para a palavra. Ele nunca te levará para o lado racional, pelo lado da razão. Agora, nós encontramos então que desde que esse rapaz fosse um bom rapaz, já saltando aqui, como o tutor deve ter regozijado, quando este rapaz chegou a esta posição, como o tutor deve ter regozijado. Eu vou contar um testemunho particular. Não sei se eu já contei isso alguma vez, mas isso aconteceu comigo. Uma certa feita, não tem muito tempo não, aproximadamente 1 ano e meio atrás, eu estava no meu trabalho. Quando eu senti desejo de ir para casa, não é costume isso acontecer, né? Estava lá, de repente veio aquele desejo no coração. Vou em casa, vou para casa. Fui, até pensei, será que está acontecendo alguma coisa? Minha esposa não estava em casa no dia. E eu fui para ver se estava tudo certo. Recebi essa inspiração de ir e fui. Chegou lá, eu entrei para dentro de casa, olhei tudo, estava tudo no devido lugar, tudo certinho. De repente eu fui tomado por um espírito
por um espírito de adoração. Aquilo me levou a um regozijo que eu nunca vivi aquilo antes. Sozinho em casa, olhei tudo no lugar, tomei um gole de água e logo aquilo me tomou por dentro. Desejo de adoração, desejo de cantar, desejo de falar com Deus. E às vezes nós estamos perdendo estas coisas, essa sensibilidade. Às vezes Deus quer nos separar, pôr um pouquinho ali no canto, te levar para o quarto. Mas o diabo, de alguma forma, de uma maneira sorrateira e sutil, vem e te distrai com alguma coisa, tira aquilo que já estava proposto no seu coração. Mas naquele dia nada disso aconteceu. Eu tive a oportunidade de ter aquele momento com Deus. E que glória, que regozijo, e que maravilha foi aquele dia para mim. Sem instrumento, sem ninguém ali por perto.